A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Quem vos fala aqui é o pastor Alex. Eu quero trazer para os irmãos aqui nessa tarde uma reflexão que está no livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, que diz assim, Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma base, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Olha que interessante, meu irmão. A Bíblia fala que o povo de Israel está a caminho da promessa, daquilo que Deus tem preparado para a vida deles. Mas em um determinado momento da vida deles, eles começam a reclamar contra Deus. Exatamente assim está escrito: Havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra Moisés. E o motivo dessa reclamação é que eles começam a olhar para as dificuldades, para os que eles estavam vivendo naqueles dias, reclamando da ausência de comida, ausência de água, e de Deus ter tirado eles do Egito, porque na consciência deles, quando eles começaram a olhar para o que estava acontecendo ao redor, eles estavam com a convicção agora de que no Egito estava melhor. Então eles desviaram totalmente a atenção deles de Deus para o Egito. A Bíblia diz que Deus olha para aquela situação e não gosta daquela situação, e permite que serpentes comecem a atuar dentro do arraial deles, como se fosse uma praga, para punir aquele pecado que eles estavam cometendo de ter falado contra o Senhor e falado contra Moisés. A Bíblia diz que morreu muita gente, muito povo morreu por causa da mordida das serpentes que estavam atacando no arraial. Interessante que eles detectaram, entenderam que o que eles estavam fazendo, quando as mordidas das serpentes começaram a acontecer, quando os ataques começaram a acontecer, eles detectaram que Deus estava desagradando de alguma atitude que eles tomaram, e eles conseguiram até entender qual era essa atitude. O texto diz no versículo 7 que eles chamam Moisés e falam: falamos contra o Senhor e contra ti, e pecamos por causa disso. E aí a Bíblia diz: ore a Deus, para que Deus faça alguma coisa e tire do meio de nós as serpentes. A Bíblia fala que Moisés ora a Deus, e Deus dá uma ordem para que fosse levantada uma serpente lá naquela região, que levantasse ela com uma haste. E Deus disse a Moisés que todo aquele mordido que olhasse para a serpente naqueles dias iria viver. E o texto diz exatamente assim: Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Isso aqui é interessante porque tem a ver com o que Jesus falou lá no livro de João, capítulo 3. Porque a nossa atenção, quando estamos andando com Deus, ela não pode se desviar para outro lugar que Deus não direcionou.
ainda que as dificuldades estejam aparecendo, sobressaindo na nossa vida. O erro deles foi que eles começaram a olhar errado, eles olharam para a direção errada. E quando eles começaram a olhar para a direção errada, eles começaram a ser mordidos por cobra. E isso acontece nos dias de hoje. Há muita gente mordida, sendo mordida, atacada por cobras nos dias de hoje, porque tem olhado para a direção errada, tem olhado para lugares aonde Deus não está ou aonde Deus não quer. Aí Deus manda levantar a serpente no deserto, Moisés levanta a serpente. E é interessante que a Bíblia fala que todos aqueles que olhavam para a serpente de metal ficavam vivos. Qual era o propósito de uma serpente? O que tem a ver uma serpente com Deus? Porque serpente na Bíblia a gente conhece como Satanás, mas a Bíblia fala que Deus mandou levantar uma serpente. E aí eu vou ver Jesus no capítulo 3 citando, no capítulo 3, versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A direção agora dada para olhar para aquela serpente é dada por Deus. E a direção que eles estavam tomando de olhar para o Egito era deles e por conta própria deles. Mas aí Deus levanta uma serpente através de Moisés, e o objetivo é trazer uma orientação para eles olhar na direção certa. E Jesus faz uso do que aconteceu lá no livro de Números, no livro de João, dizendo, presta atenção, vou repetir, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que isso? Porque quando nós olhamos na direção certa, na direção de Jesus, quando olhamos para Jesus, automaticamente ele é levantado, ele é exaltado, e aí a Bíblia diz que aquele que olha para ele e crê passa a não perecer mais e passa a ter vida eterna. Nos dias de hoje, meu irmão, há muita serpente mordendo aí fora, e as serpentes, elas estão mordendo gente que está olhando na direção errada. As serpentes têm mordido pessoas que não estão olhando para Jesus Cristo. Está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se você olha para outro lugar que não seja Jesus, você levanta, exalta outro lugar, como eles exaltaram o Egito. E a atenção de Deus, a posição de Deus, ela deixa de ser elevada. Então presta atenção, irmão. Deus tem que estar em supremo, em primeiro lugar, em posição de eminência, sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Porque quando nós olhamos de verdade para Jesus, automaticamente, ele é levantado. E aí a Bíblia diz, aquele que crê nele passa a não perecer mais e ter vida eterna. Eu te provo, lendo mais um texto para você, rápido, para terminar. A Bíblia fala que no capítulo 28 do livro de Atos, o apóstolo Paulo, após um náufrago, ele é mordido por uma víbora, e todo mundo ficou esperando ele cair morto, porque era uma serpente venenosa. O texto diz assim, presta atenção nisso aqui. Os bárbaros, versículo 3, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, pondo no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Por que isso aqui? Porque o apóstolo Paulo, ele estava olhando na direção certa. A visão de apóstolo Paulo era Jesus Cristo. E eu te provo, quando você olha o capítulo 27 de Atos, você vai ver que tem anjo de Deus visitando o navio, onde ele está prisioneiro, falando para ele do naufrágio, revelando para ele o que vai acontecer. E agora no capítulo 28, ele está com toda a atenção dele em Cristo, porque a Bíblia diz que era necessário que ele fosse levado a Roma.
e uma víbora não poderia parar ele. Então pega essa palavra. Se você está olhando na direção certa, e a direção certa é Jesus Cristo, as víboras vão até morder, mas não vai poder parar você. Nenhum mal vai poder acometer você, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Preste atenção, meu irmão. Direção certa, olhar na direção certa. Olhe na direção em que Jesus está, que as víboras que te cercam, as víboras que estão ao teu redor, elas podem até tentar atacar, elas podem até tentar te prejudicar, mas a Bíblia diz que se você está olhando na direção certa, nenhum mal vai acometer a sua vida. Jesus falou isso. E importa que o Filho do Homem seja ele levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vai haver morte na sua casa. Fica com essa palavra e Deus abençoe a sua vida.